Os lugares se transformam e nos transformam. Se o Rio de hoje não é o mesmo de ontem, é sobretudo pois muda a nossa forma de senti-lo e percebê-lo. E essa câmera tem uma velocidade de exposição, né? Que é aquele tripé da exposição, né? Abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. Alguém que tenha passado ali 10 minutos depois pode dizer que o carro nunca esteve ali, que o guarda nunca esteve. Mas aqui vemos a rotunda vazia, o carro estacionado, o carro sendo guichado e novamente a rotunda vazia. Conforme o dia, ouvindo vozes na cabeça, ouvindo Dylan, vendo rock and roll passar. Estamos aqui para a segunda aula da nossa oficina. Nessa aula a gente vai principalmente ter uma prática de campo, né? A gente vai para a rua com as câmeras para aplicar um pouco o que a gente aprendeu na aula anterior, sobre a teoria, sobre o controle da luz, sobre como funciona uma câmera. Mas antes disso, a gente vai parar para pensar como a gente vai fazer as imagens do nosso ensaio. Como eu tinha falado na aula anterior, é bastante importante a gente planejar o que a gente deseja das imagens e fotografar com filme nos dá algumas possibilidades em relação a isso. Pensar delimitações, delimitações estéticas para o seu trabalho é uma forma de elevar mesmo o potencial e te ajudar a buscar uma identidade no que você faz. Para isso, a gente vai pensar primeiramente em qual lugar a gente vai fotografar, o que a gente vai fotografar. E aí eu convido você também a pensar no que te interessa mais e quais são os temas que te chamam a atenção no seu dia a dia e por que você gostaria de fotografá-los, né? Em seguida a gente vai pensar quais são as escolhas estéticas, qual câmera a gente quer usar, qual lente a gente quer usar, qual filme. Combinando todos esses fatores, a gente tem infinitas possibilidades, né? Você pode usar, por exemplo, uma lente grande angular com uma câmera de médio formato, como é o caso aqui, né? Você vai conseguir captar uma cena bastante ampla, uma paisagem ampla, porém você pode ter uma profundidade de campo baixa. Você pode usar uma câmera menor, mais compacta, que te possibilite estar nos espaços de uma forma mais discreta, mas com uma lente mais fechada, que te permite pegar os detalhes. Então, isso tudo vai do que o seu projeto pede, do que você está buscando fotografar. Porque para fotografar com filme, a gente precisa planejar tão bem a imagem. Não precisa. A gente pode também se jogar e se permitir errar e experimentar. Mas o filme é uma mídia limitada, ou seja, você não tem uma quantidade infinita de fotos, né? Você tem 36 ou 24 fotos, dependendo do seu filme. Por isso, é interessante você pensar nas fotos antes de realizá-las. Eu tinha um professor, o Neto Macedo, que inclusive tem uma série de vídeos também sobre fotografia analógica, e eu vou disponibilizar aqui na descrição os vídeos dele, em que ele conta também um pouco sobre o processo de fotografar. Mas uma das coisas que ele fala e que eu acho que é um conselho muito útil para todo mundo é que a fotografia não começa na câmera, né? É um pouco contraditório porque a nossa primeira aula foi muito sobre câmera, mas a fotografia começa no planejamento da imagem, né? Como o pintor também, quando vai pintar, ele rascunha antes, né? Ele pensa onde vai estar cada coisa no quadro, ele não chega lá e já sai pintando. Então, pra gente também é interessante ao fotografar com filme, pensar antes o que a gente vai fotografar. Se a gente não puder pensar exatamente como vai ser a imagem, porque isso é muito difícil, isso requer um nível de abstração que você demora um pouco para ter. Se isso não for possível, pelo menos a gente pode planejar alguns parâmetros técnicos e também planejar os espaços onde a gente vai poder fazer essas fotos. Daqui a pouco a gente vai para a rua e vai ver isso na prática, tá, gente? Eu acho que agora talvez isso esteja um pouco nebuloso, mas quando a gente estiver realmente aplicando algumas ideias que a gente está planejando aqui, isso vai ser mais visualizável. Existem alguns fatores que são importantes para a gente pensar como planejar uma imagem. A primeira escolha que a gente tem que fazer é de qual espaço a gente vai fotografar e o que a gente quer fotografar. Eu acho que é muito importante você ter uma intimidade com esse espaço, você estar ambientado nesse lugar e você conhecê-lo bem. Caso você vá fazer um ensaio com modelo, é importante também que você tenha uma intimidade com essa pessoa, especialmente se você estiver começando a fotografar agora. De uma pessoa que respeite seu tempo, que você conheça o gosto da pessoa, o gosto estético, e você possa trocar ideia assim, abertamente. No caso, no outro, o importante é você estar se sentindo à vontade para fotografar. Isso é essencial.
Então eu vou fazer algumas fotos no meu bairro sozinho, de máscara. Eu já conheço bem alguns espaços aqui e por isso eu vou fotografar paisagens, que é um tema recorrente no meu trabalho. Eu vou começar a falar para vocês algumas escolhas que eu tomei para esse ensaio que a gente vai fazer, porque aí vocês podem se basear nessas escolhas e tomar as próprias escolhas de vocês. A primeira delas se refere à luz. A luz nesse espaço. Você pensar, por exemplo, que horas você vai nesse lugar. Eu, por exemplo, escolhi fazer o ensaio no final da tarde, porque tem uma luz mais lateral e uma luz mais bonita, assim. Escolher fotografar no fim de tarde também criou algumas delimitações, tipo, eu vou precisar usar aberturas do diafragma maiores, para que eu consiga luz o suficiente para impressionar o filme, porque no fim de tarde não tem tanta luz disponível quanto é meio-dia ou 2 horas, né? Então eu vou sair mais ou menos às 4 da tarde e vou fazer as fotos entre 4 e 6. Outro fator para mim que é muito importante é esses espaços não estarem cheios, porque eu quero fotografias com pouca presença de pessoas. Para você que já fotografa, né, eu comecei a fotografar com câmera digital, como eu falei para vocês, e quando eu comecei a fotografar, eu tinha aquela mania, né, que a maior parte dos fotógrafos tem, que é pegar a câmera e usar a câmera como se fosse uma metralhadora, né, que é tipo clicar 100 vezes e aí depois decidir qual é a foto que ficou boa. Isso pode até dar certo, eu diria até que dá certo na maior parte das vezes. O problema é que isso te dá um trabalho absurdo, né? E especialmente no tratamento da imagem, porque você vai perder um tempo enorme para depois conseguir decidir qual foto que ficou melhor. Ou você vai ficar lá apagando foto a foto da câmera. Não tem porquê. Eu acho que determinadas delimitações nos forçam a pensar com mais calma. Então, é um processo de clicar menos e pensar mais. Com o filme, isso é obrigatório. Isso não significa que você vai ter que fazer uma foto por cada lugar que você vai fotografar. Você não precisa também tratar o seu filme como uma preciosidade que vai acabar a qualquer momento. Eu costumo fazer pelo menos 2 fotos para cada pose. Até porque você não controla totalmente se a foto vai ficar boa. Você pode estar fotografando uma pessoa e a pessoa pode piscar, pode passar um carro na hora que você vai tirar uma foto, podem acontecer inúmeros fatores do mundo real que a gente não controla. Até porque existem outros fatores envolvidos, a revelação, o tratamento da foto, depois, se você for tratar. Mas o mais importante é a gente ter alguns controles, né? Esses controles auxiliam a gente a ter mais confiança no nosso trabalho, mais segurança quando a gente for a campo. A primeira escolha que a gente vai fazer é sobre as categorias básicas da fotografia, que são paisagem e retrato. É preferível que você tenha uma das duas mais em mente para quando você for fotografar. Se for retrato ou fotografia de pessoas, esse lugar se torna o cenário das suas fotos. Então é interessante que você combine isso com como é essa pessoa, o que essa pessoa vai estar vestindo, que maquiagem essa pessoa vai estar usando, enfim, outros fatores possíveis que vão compor seu trabalho. Passadas essas escolhas, que são as escolhas fora da câmera, né? Como diz o Neto, a maior parte da fotografia acontece fora da câmera, a gente vai partir para as escolhas na câmera, que são aquelas que nós já passamos aqui. Uma delas é o filme. Você pode trabalhar com um filme de uso maior, que vai te permitir usar velocidades mais rápidas, e com isso você vai congelar o movimento. Ou você pode trabalhar um filme de uso menor, um filme de uso 100, e com isso você tem que baixar as velocidades e acaba pegando um pouco dos rastros ali dos movimentos da cena. É uma coisa que eu estou buscando para o ensaio. Um filme é um dos fatores que vai te ajudar a delimitar a assinatura estética do seu trabalho. Uma dica legal é que antes que você escolha seu filme, você pesquise na internet sobre como são as imagens desse filme. Existe um catálogo de imagens no site da Lomography, que eu vou colocar também o link aqui embaixo na descrição, que é alimentado pela comunidade analógica e que tem praticamente todos os filmes que existem lá, gente. E você coloca lá o filme que você quer e você começa a ver várias imagens que vão te mostrar como são as cores desse filme, no caso de ser um filme colorido, ou como é a granulação desse filme, se esse filme tem mais contraste ou menos contraste. Por exemplo, você pode usar um filme preto e branco de ISO alto, como o T-Max 3200, onde você tem o grão bem pronunciado, um contraste bem forte. Ou você pode usar o Solaris 100, como exemplo de um filme colorido,
que é um filme que você quase não vê o grão, e é um filme que você tem menos contraste, mas você tem as cores muito saturadas. Normalmente os filmes de ISO baixo têm menos contraste e mais latitude. O que é isso? Isso significa que o filme vai ter uma distância maior entre o que ele capta nas sombras e o que ele capta nas altas luzes, nas zonas mais brilhosas da foto. Se o filme tem uma latitude alta, ele consegue captar detalhes tanto nas sombras quanto nas zonas altas. Se o filme tem uma latitude baixa, ele tem um contraste alto. São valores inversamente proporcionais. E aí, como ele tem um contraste alto, ele vai ter menos informação nas sombras ou menos informação nas altas luzes, dependendo do filme. No caso de filmes com ISO baixo, em geral a latitude é alta e o contraste é baixo, que é o caso do ISO 100. Você já sabendo o filme, você pensa como você vai fotografar. Para compensar esse baixo contraste do filme, eu vou procurar isso nas cenas de rua. Como eu vou fotografar no fim da tarde, vai ter pouca luz disponível. Então a gente vai usar diafragmas mais abertos, né? Eu pretendo fotografar entre o diafragma 2.8, mais aberto, e o diafragma 5.6. Não sei se dá para ver, mas lá em campo vocês vão poder ver melhor e depois quando as fotos estiverem reveladas. O último fator que eu acho legal a gente pensar, vocês pensarem também para o ensaio de vocês, é a relação da abertura do diafragma e a profundidade de campo. A gente teria para o nosso ensaio uma profundidade de campo baixa, porque a gente vai usar diafragmas mais abertos. Mas como o foco é principalmente fazer foto de paisagem, a gente vai focar no infinito, na maior parte das vezes. Isso significa que vai ter muita coisa em foco, ou quase tudo em foco. Esse é o planejamento da nossa imagem. Mas caso você vá, por exemplo, fazer um ensaio de retratos e você queira desfocar o fundo, você pode também usar um diafragma mais aberto, como nós, né, para ter uma profundidade de campo menor. E você vai ter que observar aqui na sua câmera qual é a distância focal que a sua lente admite. Você tem aqui embaixo as distâncias focais que ela admite e aqui em cima é um foco por zona, né? Você só consegue colocar nessas distâncias específicas. E aqui em cima você tem os bonequinhos que representam, né? Paisagem, grupo de pessoas, pessoinha e esse aqui que é o mais próximo, que é justamente para retrato. Nessa câmera aqui, você pode focar o foco em qualquer distância. Isso significa que você tem aqui 3 metros, 1,5 metro, 1 metro. Então, se você quiser desfocar o fundo, você vai ter que deixar a pessoa até o máximo dessa distância aqui, ou seja, até 3 metros de distância de você. Para desfocar mais o fundo, você aproxima mais o objeto de você. Essa é uma das escolhas estéticas possíveis, mas de qualquer forma é importante você levar em conta esse fator da profundidade de campo. Existem muitas possibilidades de como você pode planejar seu ensaio. Para o nosso caso, como vai ser um ensaio de fotografia de rua, a gente vai planejar só esses fatores técnicos e os fatores do espaço, né? Mas esse planejamento pode ser mais detalhado. Uma dica que eu considero, assim, é caso você não conheça o espaço que você vai fotografar, você ir a esse espaço antes de fazer as fotos, sem a câmera, só para observar mesmo esse espaço e já tentar selecionar alguns spots dentro dessa locação. Ou seja, algumas áreas onde você vê que tem uma luz interessante, que tem um muro com uma textura interessante, e nesse lugar para fazer um estudo, um mapeamento mesmo da área. Se você quiser fazer esse planejamento mais elaborado, você pode, por exemplo, rascunhar como você imagina que vão ser as imagens. Ou então, você pode mesmo fazer desenhos mais complexos, fazer storyboards. Existem artistas que trabalham com isso, e especialmente grandes nomes da fotografia analógica tinham esse nível de planejamento para alcançar os resultados estéticos que eles queriam. Mas aí vai muito da sua proposta, de ser uma imagem mais super construída, de ser uma imagem que lida mais com a casa, com o experimental, e eu deixo isso a critério de cada um. Bem, agora a gente vai carregar essas duas câmeras com filmes, o 35mm e o 120mm, para irmos a campo fazermos nossas fotos. Até lá! Como a gente carrega o filme na câmera? O espaço do filme é aqui atrás, nessa portinhola, tá? Normalmente as câmeras aqui do lado, na lateral, tem uma pequena alavanca que
e te libera o espaço do filme. Aqui dá pra ver, né, que existe uma cortina aqui que se abre e a luz passa e impressiona esse filme. Puxar essa ponta do filme, eu sempre gosto de dar uma dobrada aqui para fixar, ela conseguir entrar melhor na câmera, né, essa ponta. E aí aqui tem o rebobinador, que é essa parte de cima da câmera. Depois você vai rebobinar o filme por aqui. Quando você vai colocar o filme, você libera ele e sobe. E aí ele libera para você colocar o filme aqui. O filme está encaixado. A gente puxa o filme, eu acabei puxando um pouco demais. Mas antes a gente abaixa aqui de novo a trava do rebobinador. E a gente vai encaixar essa ponta nesses filetes que tem aqui dentro da câmera. As câmeras manuais, né, mecânicas, em geral, elas são todas mais ou menos dessa forma. Se sobrar um pouquinho de filme como sobrou aqui, não tem problema. Você coloca ele dentro desses dentinhos aqui da outra manivela. E aí aqui em cima você tem esse mecanismo que puxa o filme, né? Aí você pode puxar, dar um clique, puxar de novo. Aí quando já engatou, você pode fechar. Tá vendo aqui, ó? Fotografou, puxou, tá puxando o filme, você pode fechar. A câmera está pronta para fotografar. Ah, mas e se soltar? Como é que eu sei se solta? Isso foi uma dica que eu aprendi recentemente, graças ao Vitor Leite, que é um laboratorista lá do LabLab. Você olha aqui, a alavanca de rebobinação. Se ela estiver girando quando você puxa o filme, é sinal que o filme está bem engatado. As fotos vão sair todas lá na ordem certinha. Tá certo? Então agora a gente está com a nossa câmera pronta. Esse filme é um filme Kodak Plux 125. É um filme preferencialmente para fotografar na luz do dia. É um filme vencido. Um adendo rápido. Perguntaram por que as pessoas compram filmes vencidos. Existem dois fatores, eu acho. Um deles é preço. Porque os filmes vencidos muitas vezes são vendidos em lote. Muitas vezes são filmes que alguém comprou há muito tempo e deixou estocado lá, não usou, e com isso você consegue comprar por um preço mais barato. E o outro fator, que eu acho que é mais interessante, é que o filme, depois que vence, né, você perde um pouco as garantias de como é a estética dele. Então ele pode te surpreender. Isso também é uma coisa que vocês podem procurar. Existem inclusive sites especializados em vender só filmes vencidos. Bem, agora a gente vai colocar a nossa máscara para ir, mas com segurança e seguindo as orientações da OMS. E vamos lá fazer o nosso ensaio prático. Até já! Bem, gente, tô aqui, né, na rua. Resolvi parar um pouco antes de começar a tirar as fotos para apresentar um pouco para vocês esse lugar, que é onde eu vou fazer algumas fotos. Tem uma praça aqui do lado, a gente está numa avenida aqui no bairro onde eu moro, no Grajaú. Acho um ambiente interessante porque é um ambiente com bastante árvore, né? Um ambiente bem calmo, assim, com pouco ruído também. Bem para você poder se concentrar no que você está fazendo, nas suas fotos. Mas ao mesmo tempo é um lugar de passagem, então a gente tem a vida da cidade acontecendo. Bem, antes da gente começar, eu vou fazer a setagem da câmera. É muito importante que a gente sete a câmera antes de começar a fotografar. Então a nossa ideia agora é configurar o ISO e a abertura da câmera. E o foco também é uma boa ideia, você deixar um foco meio pré-setado, apesar que a cada foto você vai ter que corrigir o foco, né, de acordo com a distância que o objeto está da sua câmera. Aqui ela está com o ISO 400, não sei se vocês conseguem ver, mas eu vou alterar agora para o ISO 100. Por que é muito importante a gente setar a câmera com o ISO certo? Porque aí a câmera vai saber qual o filme você está usando, né? Qual a sensibilidade do filme você está usando, e vai te dar a resposta pelo fotômetro de quanta luz você tem que usar para registrar a cena. Ali está acontecendo uma cena de guincho, ó, de um cara que parou o carro no meio da rua, logo que eu cheguei aqui, num lugar obviamente que não pode estacionar, que é uma rotunda, né? E eu vou fazer uma foto aqui dessa cena. A abertura do diafragma, o ISO já está setado para 100, a abertura do diafragma eu estou colocando em 8, que foi o que o fotômetro me disse. E essa câmera tem uma velocidade de exposição, né, que é aquele tripé da exposição, né, abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. Então, essa câmera tem uma velocidade do obturador que é fixa.
Para fotografia de rua, existe a demanda que o fotógrafo tenha uma postura mais contemplativa e silenciosa, assim, mais discreta, de forma a não chamar tanta atenção e não interferir tanto no espaço. Essa câmera foi criada nos anos 70 e ela foi planejada para fotos de família, fotos de viagem, né? Não à toa ela se chama Olympus Trip, ou seja, para que qualquer pessoa, mesmo leiga, possa fotografar. Então ela tem controles manuais bem rápidos, acessíveis. Quando eu saio para registrar cenas no bairro com ela, eu sinto como se eu estivesse viajando para uma cidade desconhecida, sabe? Sendo um turista, descobrindo um lugar novo. Eu fiz aquela foto, agora eu vou fazer outra foto de umas pessoas passando aqui. Foco na paisagem, abertura 8. É interessante numa situação, por exemplo, como essa, que a luz está caindo, é importante você medir a luz constantemente. Então, por isso, eu vou fazer outra foto mais ali na frente, eu vou medir de novo a luz, porque vai ser outro espaço, né? Aqui eu estou na luz do sol, lá eu não estou. Então, todas essas são coisas que é legal a gente observar quando a gente sai para fotografar. Como fica mais difícil fazer fotos contra a luz, nessa hora eu procuro olhar para onde a luz está apontando e procurar nesses spots, né? Já é uma delimitação de espaço, procurar nesses spots onde eu posso ter, digamos que, bons cenários para as fotos ou cenas cotidianas interessantes, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma luz bem bonita da sombra que faz na árvore, né? Com essa perspectiva dos portões, achei bem interessante. A gente vai encontrando os enquadramentos e as composições, né? Que são mais interessantes. Agora tá vindo uma pessoa, eu vou fazer Eu acabei de fazer a medição de luz e consta que a abertura do diafragma é 5.6, tá? Para essa situação. Mas eu tô achando muito escuro, né? É importante também você observar o ambiente e ver a luminosidade, né? Não só confiar cegamente no seu fotômetro. Se você subexpor o filme, você perde informação. Mas se você superexpor o filme, você ainda consegue informação. E as cores ficam mais esmaecidas quando se trata de um filme em cor, né? Nesse caso aqui você só vai ter tons mais próximos do branco, né? E vai ter um pouco menos de contraste. Mas eu acho que pode combinar exatamente com essa cena aqui que a gente está vendo. Então eu vou setar a câmera no f2.8, a setagem mais aberta do diafragma da Olympus Trip. Tem que adiantar o filme para a câmera arrumar o clique. Afastar um pouco porque vão passar algumas pessoas. Como vocês podem ver, rolou. Agora eu vou tentar fazer uma foto exatamente dessa paisagem. A luz está muito bonita lá na montanha, que agora o sol está batendo. E outra pessoa parou o carro ali, provavelmente vai ser rebocado como o anterior. Para captar essas cenas inesperadas de rua, eu muitas vezes deixo a câmera na mão. É importante que ela esteja no seu braço para não correr o risco de cair. Mas eu tento deixar ela meio atrás do corpo para que não interfira muito na reação das pessoas que estão ali naquele espaço. Quando isso não é possível, quando não tem como esconder o equipamento ou quando a pessoa já percebeu que eu vou fotografar ela, eu prefiro perguntar diretamente se ela se incomoda em ser fotografada. Quando você faz isso, existe o risco de você receber um não, obviamente, e aí você tem que abrir mão da sua foto. Mas você também pode ter reação contrária, que é a pessoa se abrir para ser fotografada ou simplesmente te ajudar a compor aquela cena ali naquele momento. Um exercício que eu acho que pode ser bem legal na hora de fotografar é você mudar a posição que você normalmente olha para as coisas. Ou seja, a gente olha meio altura, né, para tudo, a altura do olhar. Acho que você olhar de baixo para cima ou de cima para baixo te traz novos olhares que você não estava acostumado a ver. Por exemplo, eu agora vou tentar fazer uma foto de algumas folhas secas que estão no chão, né? A gente está no final do inverno, com essa casa vermelha que está à esquerda aí ao fundo.
essa lente, a 135, é uma teleobjetiva. Como eu disse, todas as lentes acima de 50 são teles. A gente já teve experiência de fotografar com uma grande angular, a paisagem, e agora eu vou me ater a pegar detalhes, né, enquadramentos bem fechados com essa aqui, e tentar achar alguma coisa de vida animal, que é um tema que eu gosto. Bem, temos uma pequena mudança aqui na nossa mesa, com novos elementos, e essa câmera aqui é uma outra câmera, que é uma câmera, parece uma câmera digital, né, mas não é, ela é uma câmera Canon. Foi comprada numa feirinha de antiguidades por um valor irrisório também. A diferença dela para a maior parte das câmeras analógicas é que ela tem todos os comandos eletrônicos, né? Por que eu peguei essa câmera? Porque essa câmera, diferente dessa aqui, ela tem a possibilidade de troca de lentes. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as lentes, as diferenças, que é uma questão bem básica. É importante que você saiba o que significa cada lente, esses números, por exemplo, 50mm, 200mm, para que você escolha uma lente que faça sentido com o que você quer fotografar. Como eu disse, existem câmeras de lente fixa, como essa Olympus Trip, ela usa uma lente 40mm e 2.8. Você não pode alterar, você sempre vai ter que se movimentar. Na verdade, eu acho que isso é o mais legal dessa câmera. E você tem câmeras com lente zoom, né, que são o mais comum. Essa lente aqui que está na câmera é uma lente zoom, é uma lente Tamron 28-75, se eu girar esse anel de trás aqui, ela faz o zoom. Já essas lentes aqui, que estão separadas, que são lentes também analógicas, antigas, elas são lentes fixas. As lentes fixas, essa aqui, por exemplo, é uma lente 50mm e essa é uma lente 200mm. O que acontece? O que são esses números? Qual é a diferença entre elas? Uma lente tem basicamente duas propriedades. A distância focal, que é esse número em milímetros. A distância focal vai definir uma série de coisas, mas principalmente qual é o ângulo de visão daquela lente. Ou seja, se é uma lente mais aberta, como por exemplo a lente do celular, né, que pega todo o ambiente na maior parte das vezes, ou se é uma lente mais fechada, com uma teleobjetiva como essa, que você consegue fazer fotos mais de detalhes, né, de closes bem fechados e tudo. Então, a gente tem três categorias em relação à distância focal. As lentes grandes angulares, que são todos os números que vão de 50 para baixo. A 50mm, por que a gente chama de normal? Porque a 50mm é exatamente a escala de visão de um olho humano. Normalmente as lentes 50mm, né, as cinquentinhas, elas são muito boas para quem está aprendendo a fotografar, porque também elas são mais claras, né? Esse é o outro fator determinante numa lente, além da distância focal, que é a abertura dela, a abertura do diafragma. A abertura máxima dela, né? Ou seja, quando você tem uma lente com abertura máxima com um número mais baixo, essa aqui, por exemplo, é 1.4, você consegue com que entre mais luz. E com isso você pode, por exemplo, fotografar à noite, ou você pode fotografar com um filme que tem uma sensibilidade menor, te dá mais possibilidades criativas. Uma lente 1.4, ela vai te dar 4 vezes mais luz, 4 vezes mais clara na abertura 1.4 do que uma lente 2.8 na abertura 2.8. Quando eu vou para um lugar que eu sei que eu vou ter pouca luz disponível, eu levo só essa lente, porque eu sei que nem adianta levar as outras, porque eu não vou ter como trabalhar com elas. Mas bem, voltando às distâncias focais, as grandes angulares são todas as lentes até 50mm, a normal é uma lente 50mm, essa aqui, que tem a medida de um olho humano, e as teleobjetivas são todas as lentes acima de 50mm, como essa aqui, uma 200, e elas te permitem ver os detalhes, um ângulo de visão mais fechado. Além disso, a outra propriedade das lentes é a abertura do diafragma. Uma lente pode ser mais clara ou mais escura. Por exemplo, aqui vocês podem ver ela fechando. Aqui ela está no diafragma mais fechado, que é 16. E agora ela está no diafragma mais aberto, 1.4. Mas tá, Pedro, o que essa questão do diafragma vai impactar quando eu estiver fotografando? Que resultados, que diferenças estéticas isso vai me proporcionar? Essa é a segunda questão que você tem que se preocupar quando você vai escolher sua lente. O diafragma controla também a profundidade de campo, e isso te dá resultados estéticos os mais diversos. Quanto mais aberto for o diafragma, por exemplo, um diafragma 1.4 na 50, ele vai te dar uma profundidade de campo mínima, e aí você vai ter aqueles fundos desfocados,
que a gente costuma ver em fotos mais profissionais, né? É um clichê da fotografia. E também a própria distância focal altera a profundidade de campo. Ou seja, numa lente mais fechada, você vai conseguir desfocar o ambiente muito mais do que numa lente mais aberta. Então, o diafragma e a lente controlam basicamente esses fatores, né? A profundidade de campo e o ângulo de visão que você vai ter disponível para ver. Quando você for escolher sua lente para ir para a rua, é fundamental que você pense nisso antes de fazer as fotos, porque isso já vai, de certa forma, delimitar para olhar cenas que correspondam ao equipamento que você tem. A gente pode trocar a lente para vocês visualizarem. Então, eu vou agora colocar essa 200mm aqui nessa câmera, fazer a troca. Para fazer uma troca de lente é bem simples. Normalmente tem um botão do lado da lente. Você aperta esse botão, porque senão a lente fica fixa, ela não sai. Então você aperta esse botão, gira a lente para a direita e desencaixa. Normalmente existe uma bolinha, aqui no caso é uma bolinha vermelha nas câmeras Canon, que está tanto na câmera quanto na lente, e aí você alinha as duas, coloca na mesma posição e gira para a esquerda, e aí você vai ouvir o clique. Pronto, a lente está encaixada e pronta para usar. Se você aí desse lado estiver também indo a campo para fazer fotos, estiver acompanhando a dinâmica da oficina, né, de sair para fazer uma prática, aplicando os conceitos que a gente já trocou aqui, eu gostaria de saber como está sendo, auxiliar em qualquer dúvida e ver os resultados, caso você já tenha feito as fotos. Então, se depois da aula vocês quiserem, é só me procurarem aqui no YouTube ou no Instagram para me enviarem esses materiais e aí a gente vai trocando, que é como o curso flui melhor. É engraçado que, apesar dessa delimitação de querer fotografar mais espaços e menos pessoas, na fotografia de rua a gente está muito aberto também ao acaso, ao imponderável, né? Eu acho que isso é o que mais me atrai por esse tipo de foto. Então, quando eu estava fotografando com essa câmera aqui, aconteceu isso. Quando eu me preparei para tirar foto de um espaço, de uma paisagem sem ninguém, uma pessoa passou e me pediu uma foto. A gente vai fazer um clique agora aqui, para tentar o 2007, aproveitando um pouco essa estrutura desse túnel, essas plantas por cima. Eu achei bem interessante, bonito. Essa estrutura arquitetônica, né, ressalta a perspectiva, que vai combinar muito bem com a nossa lente grande angular. Então vamos tentar lá. Bem, estamos aqui prontos para fazer essa foto. Eu acabei de medir a luz aqui com o fotômetro na posição de luz refletida, né, que ele abre esse spot aqui. E aí está me dando 125,4, que é exatamente o limite da nossa câmera de abertura de diafragma. Então a gente vai colocar aqui o diafragma no 4. E o foco, no caso aqui, é infinito. Assim, com o cair da luz do dia, concluímos essa etapa do curso. Agora nós vamos passar então a nos planejar para a próxima aula, onde faremos a revelação do filme. Iremos criar um revelador feito a partir de materiais que nós temos em casa. Provavelmente você vai ter que comprar alguma coisa, mas é bem pouca coisa. E depois disso a gente vai começar a lidar com os químicos e com o tanque de revelação. Será a hora, então, de nós manipularmos o filme e descobrirmos os primeiros resultados da nossa experiência com as imagens. Até mais e muito obrigado!